discurso, então, do presidente da China, Xi Jinping. Ele fala neste momento. Senhor presidente, a Covid-19 assolou o mundo. Nesta luta, testemunhamos a dedicação dos profissionais de saúde, dos governos, dos cientistas e a perseverança das populações. As pessoas de diferentes países se reuniram com coragem e compaixão para confrontar o desafio de frente. O vírus será derrotado. A humanidade vencerá esta batalha. Diante do vírus, devemos colocar as pessoas e as vidas em primeiro lugar, mobilizar todos os recursos para criar uma resposta com base em ciências. Nenhum caso deve ser deixado de lado e nenhuma pessoa não deve ser tratada. O vírus deve ser contido. Devemos aumentar a solidariedade e nos unir, seguir as orientações da ciência e as orientações da OMS e lançar uma resposta internacional para vencer esta pandemia. Qualquer ação de politização ou estigmatização deve ser rejeitada. Devemos adotar medidas de controle de longo prazo, reabrir as economias e as escolas de forma ordenada para criar empregos, recuperar a economia e restaurar a vitalidade social e econômica. Devemos não só restaurar nossas próprias economias, mas a contribuir para a restauração global. Diante do vírus, devemos nos preocupar e cuidar das necessidades dos países em desenvolvimento. As comunidades internacionais precisam tomar medidas para criar alívio e assistência, garantir os princípios do desenvolvimento sustentável até 2030 e auxiliar esses países. 75 anos atrás, a China fez muitas contribuições para vencer a guerra contra o fascismo e apoiou a fundação das Nações Unidas. Hoje, com o mesmo senso de responsabilidade, a China está envolvida na luta internacional contra a Covid-19, contribuindo para aumentar a segurança sanitária no mundo. Vamos continuar a compartilhar nossas práticas de controle da pandemia e terapias com outros países, apoiando os países em necessidade, criando redes de suprimentos e ajudando no rastreamento e controle da transmissão do vírus. As vacinas desenvolvidas pela China estão na fase clínica 3. Vamos compartilhar as vacinas com países em desenvolvimento. A China se comprometeu a enviar $2 bilhões em 2 anos para contribuir com a redução da pobreza, educação, mudanças climáticas e mulheres e crianças, e apoiar outros países a restaurar o desenvolvimento econômico e social. Senhor presidente, a história do desenvolvimento da sociedade humana é uma história de luta contra todos os desafios e dificuldades. No momento, o mundo está lutando contra a pandemia da Covid-19. Tivemos muitas mudanças, porém, a paz e desenvolvimento continuam sendo uma necessidade de muitas pessoas no mundo. A Covid-19 não será a última crise a confrontar a humanidade. Então, precisamos nos unir e estar preparados para enfrentar mais desafios mundiais. A Covid-19 nos lembra que estamos em uma vila mundial
propósitos em comum. Todos os países estão conectados e temos um futuro em comum. Nenhum país ganha com as dificuldades de outros países. Para garantir a segurança de outros países, devemos abraçar uma visão de comunidade com um futuro compartilhado, onde todos estão unidos. Precisamos rejeitar as abordagens de divisão. Somos uma grande família e precisamos estar acima de disputas de ideologia. Devemos respeitar a independência dos países. O mundo é diverso e devemos usar essa diversidade como inspiração para melhorar a evolução humana. A Covid-19 nos lembra que a globalização é uma realidade, uma tendência histórica. Fechar os olhos para isso não leva a nada. O mundo nunca vai se tornar isolado. Não devemos evitar os desafios da globalização mundial. Precisamos encarar essas questões como a divisão do desenvolvimento. Devemos buscar equilíbrio entre os governos e o mercado, distribuição de renda, tecnologia, geração de empregos, para garantir o desenvolvimento que entregue benefícios para pessoas em todos os países e setores de maneira igualitária. Devemos buscar desenvolvimento inclusivo, criar uma economia aberta e um regime de acordos comerciais multilaterais. Devemos dizer não ao unilateralismo e ao protecionismo. E devemos garantir o funcionamento das redes de suprimento. A Covid-19 nos lembra que devemos lançar uma revolução verde e nos volvermos para uma forma de desenvolvimento sustentável, preservar o meio ambiente e fazer da Terra um lugar melhor para se viver. Não podemos evitar e fechar os olhos para os avisos da Mãe Natureza. Não podemos continuar explorando os recursos sem restauração. Devemos criar um desenvolvimento verde e tomar todos os passos para criar um mundo mais sustentável e honrar este acordo. A China fez muitas contribuições adotando políticas e medidas rigorosas para diminuir a emissão de CO2 até 2030 e atingir a neutralidade de carbono até 2060. Pedimos que todos os países busquem o desenvolvimento verde, considerando as oportunidades desde a Revolução Industrial e de todas as evoluções que passamos. Devemos criar uma força poderosa para o desenvolvimento sustentável. Um sistema global precisa de melhorias, é o que a Covid-19 nos lembra. É um teste do nosso sistema de governança mundial. Devemos manter o multilateralismo e proteger a ONU em seu centro desse multilateralismo. Precisamos garantir que todos os países tenham os mesmos direitos e oportunidades e sigam as mesmas regras. Um sistema de governança mundial deve respeitar
as oportunidades e encare os desafios em cooperação. É natural que os países tenham diferenças. É importante lidar com essas diferenças com diálogo. A competição deve ser positiva e saudável. Os países devem atender e obedecer às leis internacionais. Os países maiores devem assumir suas responsabilidades e atender às expectativas das pessoas. Senhor presidente, temos 1,4 bilhão de pessoas e fizemos todos os esforços para combater o vírus e restaurar a economia. Também buscamos reconstruir a sociedade, tirar pessoas da pobreza e trabalhar para a erradicação da pobreza até 2030. A China é um país comprometido com a cooperação pacífica e o desenvolvimento. Nunca vamos buscar luta com uma guerra fria com qualquer outro país. Vamos trabalhar para resolver as diferenças através do diálogo. Não queremos nos desenvolver somente a nós mesmos. Nós não vamos buscar o desenvolvimento a portas fechadas. Queremos criar um novo paradigma de desenvolvimento, reforçando o mercado nacional e internacional. Isso vai nos levar a uma melhor recuperação e crescimento econômico. A China continuará trabalhando pela paz mundial e um defensor das leis internacionais e ordem internacional para apoiar o papel da ONU nas relações internacionais. A China vai enviar mais 50 milhões de dólares para a resposta mundial da ONU contra a Covid-19. 50 milhões de dólares para a fase 3 do desenvolvimento. A China vai aumentar o acordo da China entre a ONU depois da expiração em 2025. A China vai compartilhar um centro de inovação e exploração espacial e um centro de pesquisa de dados para facilitar a implementação da Agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável. Senhor presidente, caros colegas, o bastão da história foi passado para a nossa geração e precisamos fazer uma escolha digna da confiança das pessoas. Vamos nos unir para garantir os valores de paz, igualdade, justiça, liberdade e democracia compartilhados por todos nós e construir um novo tipo de relação internacional e uma comunidade com um futuro compartilhado pela humanidade. Juntos, podemos fazer o mundo um lugar melhor para todos.